Nós vamos para mais uma reflexão nossa sobre o tema missões, tema da nossa série. Como você pôde perceber nas nossas pregações dominicais e também nas devocionais da semana, a gente colocou o título no plural aí, mas deixa eu te fazer uma explicação sobre isso. Por que a gente precisa fazer uma distinção entre missão e missões? Quando a gente fala de missão, é importante que a gente conserve o termo missão para entender que só existe uma missão neste mundo, e esta missão é de Deus, ela pertence a Deus. Deus é o arquiteto dessa missão, Deus é quem está trabalhando nessa missão, Deus é quem está fazendo o que precisa ser feito para que o mundo seja reconciliado com Ele por meio de Cristo Jesus. E quando a gente fala de missões, no plural, portanto, nós estamos nos referindo aos empreendimentos missionários que a Igreja de Cristo pode realizar de diversas formas, de diversos meios nos nossos contextos, seja qualquer que seja o contexto histórico, geográfico, enfim, do tempo, né? Nós estamos falando de uma Igreja de Jesus Cristo que atua no mundo e tem diversas oportunidades para realizar aquilo que lhe compete realizar enquanto povo que pertence a Deus, enquanto povo que anda com Deus. Então, quando falamos de missões, nós estamos falando da nossa capacidade criativa, de olhar para o nosso tempo, de olhar para as necessidades, os desafios, as barreiras, muitas vezes, que nós encontramos no nosso tempo, e em cada uma delas encontrarmos, na realidade, oportunidades para que este mundo receba a mensagem e o serviço da reconciliação que nós temos em Cristo Jesus. Isso significa que nós, em parte, podemos ser criativos para aproveitarmos as oportunidades da nossa época e até mesmo avançarmos na compreensão dessa criatividade. Às vezes a gente está acostumado a olhar só para nós, cristãos, dentro da nossa realidade, dentro da nossa fé, e olhamos para o mundo e encontramos um terreno tremendamente difícil, hostil, duro, árido, né? Um terreno que aparentemente não está a fim de ouvir o Evangelho, que não quer saber da verdade, etc. Mas a Bíblia nos mostra que é exatamente o oposto disso, e que esta nossa incompreensão precisa ser deixada de lado. Nós precisamos olhar este mundo como um mundo necessitado e sedento da verdade do Evangelho. É para isso que Jesus Cristo veio a este mundo. Então, nós devemos olhar para até mesmo aquilo que hoje tem sido visto pela gente como uma barreira intransponível, como uma grande oportunidade de anunciarmos ao mundo, por meio das nossas palavras e ações, o Evangelho do Reino de Deus. Esse é até um pouco do assunto que a gente vai trabalhar na Semana Teológica, que começa amanhã aqui na Iba Viva. Ao mesmo tempo, e para podermos ser criativos, nós devemos ser fiéis ao que Jesus nos deixou como o nosso papel enquanto igreja que pertence a Ele. Na primeira mensagem dessa série, nós vimos com a pregação do André que o Evangelho do Reino de Deus é uma mensagem a ser proclamada, ao ser contada, explicada, uma mensagem que se permite questionar e que precisa dar respostas da sua razão de ser. Então, toda essa dimensão da comunicação verbal do Evangelho está presente no que nós chamamos de proclamação do Evangelho. E hoje nós vamos olhar para um texto que vai nos mostrar também o outro aspecto da mensagem do Evangelho, que além de ser mensagem a ser proclamada, é também serviço a ser realizado. Então o título da nossa reflexão é Serviço, a missão que reconcilia, e o texto que dá base a ela é 2 Coríntios capítulo 5, do verso 14 ao verso 21. Pediria que você abrisse a sua Bíblia aí, 2 Coríntios 5, de 14 a 21. Enquanto você abre, você já deve ter ouvido algumas tossidas, né? Então parece que o tempo seco está pegando a nossa garganta, tosse, né, Mônica? Né? Mas não é só você, tá? Eu provavelmente vou tossir. Graças a Deus consegui fazer a primeira pregação sem tossidas, né? Glória a Deus por isso. Mas a garganta está pegando, então se eu tossir, já fica aqui o meu pedido de desculpas antecipado, para eu não ter que ficar pedindo desculpas toda hora para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao verso 21, a palavra do Senhor nos diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela Tua santa palavra, que fala tanto ao nosso coração, e em especial por este texto que lemos, que abre os nossos olhos para vermos as coisas com uma outra perspectiva, para entendermos quem o Senhor é, para entendermos quem nós somos, para entendermos este mundo e as pessoas deste mundo com os olhos de quem já reconciliou consigo todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, a perspectiva correta para que vivamos bem como cidadãos e cidadãs do Teu reino. Dá-nos a perspectiva correta para que entendamos com clareza aquilo que nos cabe ser e fazer enquanto povo que pertence ao grande Rei. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto começa com a maravilhosa mensagem do Evangelho. E esta mensagem diz respeito a esta vida que aquele que creu em Cristo Jesus recebeu. Esta nova vida que nasce do amor de Cristo. O chão desta vida, o que dá o ambiente desta vida. A terra que vai dar os nutrientes para tudo o que vai germinar e frutificar nesta vida é Jesus Cristo, é o amor de Cristo por nós. Paulo começa dizendo que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Eu gosto muito dessa escolha de palavras do apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Porque em língua portuguesa, constranger, constrangimento, às vezes tem a ver com vergonha, né? Nós nos sentimos constrangidos, significa que nos sentimos um pouquinho envergonhados diante de determinada circunstância. Né? Mas no texto original, esta palavra constrange tem a ideia clara de nos domina, nos torna cativos. Este amor de Cristo nos abraçou de uma forma onde já não é mais possível vivermos sem Ele, fora dEle. Ele se torna a realidade, Ele se torna o chão que a gente pisa, Ele se torna a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, o alimento que a gente consome, os nossos nutrientes vêm dEle, quer dizer, é a realidade que agora nos acolhe e nos dá sentido de vida, que nos sustenta com propósito, com razão de ser. É este amor que nos constrange, amor que nos domina, amor que nos torna cativos. Por que isso? Porque estamos convencidos da realidade de Cristo e da realidade nossa, que um morreu por todos, e isto é Cristo Jesus morrendo por todos. E se Ele morreu por todos, logo todos morreram, ou seja, a morte de Cristo não seria apenas a morte dele, mas seria a morte para todos aqueles que estão confiando as suas vidas a Ele, que estão reconhecendo Ele como o sacrifício de Deus para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com Deus. Isso significa que se alguém está em Cristo, se alguém crê em Cristo Jesus, reconhecendo Ele como seu Senhor, como o Cristo, como Rei, como Mestre, esta pessoa está identificada com Ele em sua morte. A morte de Cristo traz à luz para nós uma outra necessidade de morte, que é a nossa morte, a morte nossa para este mundo, a morte nossa para o pecado, a morte da gente, para nós mesmos.
Não é mais ou menos o que a gente faz quando chega o grande dia marcante do batismo na vida de uma pessoa cristã? O que é o batismo? É sermos sepultados com Cristo em sua morte. É estarmos identificados com Cristo em sua morte, onde nós estamos morrendo para o mundo, é verdade. Estamos morrendo para o pecado, é verdade. Só que tem um outro elemento que precisa ser mais refletido, pensado e vivido por nós. Nós estamos morrendo para nós mesmos. Nós estamos morrendo para o nosso eu. Nós estamos morrendo para a nossa vontade. Nós estamos morrendo porque agora essa vida já não é mais nossa. É assim que Paulo continua o seu argumento. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, lembra do batismo? É a nossa morte, mas é também o quê? A nossa ressurreição. É o nosso renascimento. Então, agora aqueles que estão em Cristo são aqueles que vivem, e vivem a vida do Cristo, vivem a vida eterna, vivem a nova vida e em novidade de vida. A grande novidade dessa transformação, de estarmos identificados com Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição, é essa que está sublinhada. Estes que agora vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual é a grande marca da vida de uma pessoa que pertence a Cristo? Ela não vive mais para si mesma. Qual é a grande marca da vida sem Cristo? É viver para si mesmo. O que é uma vida no pecado? O que é uma vida escravizada pelo pecado? O que é uma vida ainda no seu estado de rebelião contra Deus? O que é essa vida? É uma vida onde o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não reconhece Deus como seu Deus e Senhor, mas se torna Deus para si mesmo. Portanto, ele vive para si mesmo. O seu desejo é para ele mesmo, a sua vontade é para ele mesmo. Os seus projetos de vida são para ele mesmo. As pessoas são para ele, todas as coisas são para ele. É uma vida para o consumo, é uma vida para a retenção, para o desejo ganancioso de ter cada vez mais e ter cada vez mais para si. Mas o que Paulo diz? Que aqueles que morreram e agora vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Aqui é um ponto importante para a gente pensar como nós entendemos a salvação, ou como nós entendemos a liberdade e a libertação. A gente acabou de passar por uma série falando sobre escravidão digital e, portanto, falamos muito sobre liberdade e libertação. Porque quando a gente pensa em salvação, em libertação, normalmente nós pensamos que nós estamos sendo salvos de alguma coisa ou de alguém. Então estamos sendo salvos do pecado, estamos sendo salvos da morte. Jesus nos salva do pecado, Jesus nos liberta da escravidão do pecado e da morte. Jesus nos salva da nossa condenação eterna e nos dá uma nova vida. Então pensamos sempre neste aspecto da salvação. Somos salvos de, somos libertos de. Mas o que o Evangelho me traz? Que o ser salvo de, liberto de, é apenas o primeiro dia. O dia seguinte, e que vai nos conduzir até a eternidade, é que fomos salvos para. É que fomos libertos para. Não é apenas de, mas isso nos leva a perguntar, eu fui salvo para quê? Porque quando a gente fica na pergunta, eu sou salvo do quê? Você permanece o centro. Você continua no centro. Continua sendo um ser humano vivendo para si mesmo e agora consumindo Cristo. Eu quero a obra dele para mim, para me perdoar do meu pecado e para me levar para o céu. Eu continuo sendo um consumidor do Evangelho. Mas nós não somos chamados para sermos consumidores do Evangelho. Nós somos chamados para ser agentes do Evangelho na terra. Isso é uma outra história, porque isso nos coloca no somos salvos para. Somos salvos para agora viver por aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida deixa de ser uma vida para o consumo e se torna uma vida para a entrega, para a doação.
Eu não quero mais para mim mesmo, eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero desejar, trabalhar, agir, pensar, planejar para mim mesmo. Isso é o meu eu que foi crucificado com Cristo. Deixa ele crucificado, não traz ele à tona de volta não. Continua a viver agora, porque você foi liberto para viver para Cristo Jesus. A vida do consumo se converte em uma vida da doação, uma vida da entrega, onde a nossa vida se torna uma oferta, assim como Cristo Jesus ofertou a vida dele por todos nós. Assim, nós somos levados pelo apóstolo Paulo a começar a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Então, já que estamos constrangidos pelo amor de Cristo, já que fomos cativados pelo amor de Cristo, isso significa que nós morremos com Ele, nós agora vivemos com Ele, e essa vida que eu agora vivo já não é mais para mim, mas é para Ele. Isso significa que eu estou num novo lugar, numa nova posição, em que eu passo a enxergar as coisas com outros olhos, em que as coisas começam a mudar, a partir da minha própria percepção da realidade. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. O Evangelho nos dá uma percepção diferente sobre as coisas. Ele nos permite ver o mundo da perspectiva da reconciliação, da obra de Cristo Jesus. Isso começa da própria maneira como nós enxergamos as pessoas. Como nós enxergamos as pessoas? Esse é o sentido da palavra consideramos, que aparece aqui e aparece em outros momentos do texto. No texto grego significa aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos. É bem a ideia de que aquilo que eu penso sobre algo, aquilo que eu pondero sobre algumas coisas, parte de um ponto de vista, de uma percepção, do que eu estou enxergando a partir daquilo a quem eu estou dirigindo os meus olhos. E aí Paulo diz que de agora em diante, ou seja, agora que estamos em Cristo, reconciliados, etc., a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Aí vem a seguinte pergunta, mas nós seres humanos, conseguimos ter algum outro ponto de vista que não seja um ponto de vista humano? Como enxergar as coisas, como enxergar alguém que não seja de um ponto de vista humano? Bom, se há esta palavra aqui, é porque talvez tenha alguma coisa que a gente precisa perceber, né? E considerar alguém do ponto de vista humano ou do ponto de vista da carne, significa enxergar nas pessoas somente aquilo que esses olhos aqui, de carne, são capazes de enxergar. É enxergar nas pessoas apenas aquilo que as pessoas me entregam a partir da sua natureza humana, da sua condição humana, que é falha, que é pecadora, que é tendenciosa, que quer viver para si mesmo. Eu já não enxergo mais apenas desta perspectiva de quem vive para si mesmo e enxerga todas as coisas da perspectiva de quem vive para si mesmo. A perspectiva é agora daquela de quem já não vive mais para si mesmo e sabe o porquê que já não vive mais para si mesmo. É por causa de Cristo. Então, enxergar o outro que não seja de uma perspectiva humana é enxergar as pessoas com os olhos de Cristo. É enxergar as pessoas com os olhos da reconciliação. É enxergar as pessoas a partir da obra completa do nosso Deus. Entende isso? Vamos descer para a prática da coisa toda do dia a dia, porque amanhã a gente vai para as nossas relações, a gente vai olhar as pessoas, e eu não quero mais que a gente olhe para as pessoas do ponto de vista meramente humano. Quando a gente olha para as pessoas, o que você enxerga? Você enxerga o que ela tem para te mostrar, o que ela entrega. Seja nos seus corpos, nas suas falas, nas suas respostas, nos seus questionamentos, no seu comportamento. É isso que os nossos olhos humanos enxergam. E dependendo do que você enxerga nas pessoas, você vai querer se aproximar dessa pessoa, ou você não vai querer se aproximar dessa pessoa. Concorda comigo? Algumas coisas que a gente enxerga nas pessoas, por sermos crentes e tão santos, vai impedir inclusive que eu tenha qualquer contato com essa pessoa, porque eu não quero me contaminar com essa pessoa, de tão impura que ela é.
de tanto pecado que eu vejo nela, de tão desfigurada que ela é por causa do pecado. Não vou me contaminar com essa pessoa. Isso é enxergar o outro da perspectiva humana. Isso é olhar, inclusive, porque ele fala que ainda que tenhamos antes considerado Cristo dessa forma, já não olhamos assim. Olha que interessante, Isaías 53 diz que quando olhávamos para o Messias, para o servo de Deus, nós não víamos nada de interessante nele. Olhamos para ele, o que a gente viu? Um cara comum, um homem simples, um homem comum, na verdade, um homem castigado por Deus, um homem cheio de dores, de sofrimento. Não tem nada nele que atraísse os nossos olhos. Quando você olha para o crucificado, o que você vê? Com os olhos humanos eu vejo um rebelde, revolucionário, seja lá o que for, crucificado pelo Império Romano pela perturbação da paz. E com este pedido vindo do Sinédrio judaico, por causa das suas heresias, por causa das coisas que ele vinha pregando. Isso é o que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Mas a gente já não enxerga mais desse jeito, não é? Quando a gente olha para o crucificado, o que a gente vê de fato? A gente vê o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. A gente vê não um assassinato, a gente vê um sacrifício. A gente vê uma morte substitutiva. Já não olhamos com os olhos humanos. Quando eu olho para o crucificado, eu vejo a minha morte. Eu vejo o preço do meu pecado. E eu vejo que aquela é a oferta pela culpa. Quando eu olho para o crucificado, eu vejo um altar de sacrifício no coração do universo, onde por meio daquele ato sacrificial, Deus estava reconciliando consigo todas as coisas, celestiais e terrenas. É isso que eu vejo. Por que não começar a olhar as pessoas dessa outra perspectiva? Por que não olhar as pessoas para além do que elas oferecem, apenas o seu pecado, apenas as suas opiniões, apenas a sua conduta, mas olhar para essas pessoas e enxergar algo além? Um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, por quem Jesus Cristo sangrou na cruz do Calvário. Por que não enxergar as coisas com outros olhos? Por isso a pergunta, como nós vemos as pessoas? Porque a maneira com que olhamos para elas determinará a maneira como nós pensamos e como nós reagimos diante das pessoas. O segundo âmbito da nossa reconsideração, ou seja, de ver o mundo da perspectiva da reconciliação, é o próprio mundo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O Evangelho nos dá olhos para perceber a realidade de Deus já na terra. Se você é uma pessoa que já reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador e tem buscado viver uma vida de obediência a Cristo, você é nova criação. Você não apenas está esperando uma nova criação a acontecer no futuro, mas aqui e agora nós já somos uma nova criação. E isso nos dá uma perspectiva diferente sobre este mundo. Neste mundo que a gente acha que está aprisionado pelo maligno, onde tudo é uma desgraça, onde tudo é o inferno, e eu estou precisando me livrar desse mundo, na verdade, aqui Deus já trouxe a este mundo a sua nova criação. E isso é importante por quê? Porque muda a nossa perspectiva em relação a nós e ao mundo. Ela transforma as barreiras entre nós e o mundo em pontes. Como que isso funciona em termos práticos? Quando a gente olha para o mundo, estou falando o mundo enquanto realidade fora do nosso universo de igreja, de povo de Deus, o que a gente encontra? A gente encontra pecado, a gente encontra corrupção, a gente encontra maldade, injustiça, a gente encontra hostilidade ao próprio Evangelho, a gente encontra tudo isso que esse mundo nos oferece. E aí a gente cria para nós cristãos alguns sofismas tremendamente perigosos. Vou começar com um ousado aqui, né? O mundo jaz no maligno. Bom, eu não vou ousar falar contra isso, porque isso está na Bíblia. Então o problema não é a frase que está na Bíblia, é como ela tem sido entendida pelos crentes. Então se o mundo jaz no maligno, eu preciso me proteger desse mundo, porque eu não quero contato com as coisas do maligno.
Eu não quero que o maligno me influencie de nenhuma forma. Eu não quero ser contaminado com as coisas desse mundo. E aí a gente vai criando um pensamento de gueto, onde a nossa vida como povo de Deus é viver fechado dentro dos nossos próprios muros, protegidos do mundo, protegido das pessoas que habitam este mundo e que representam este mundo, protegidos dos valores deste mundo, e a gente vai se fechando para se proteger, vai se fechando para se proteger, e a gente se esquece de que esse texto está sendo entendido errado. O mundo jaz no maligno é uma constatação, e é justamente porque o mundo jaz no maligno que a gente precisa pisar esse mundo. Qual é o campo da missão de Deus? É o mundo que jaz no maligno. Deus não está trabalhando para converter os anjos. Deus não está trabalhando para converter o reino dos céus. Deus está trabalhando para salvar o mundo que jaz no maligno. Se essa é a missão de Deus, é lá que a gente se encaixa. Então eu não crio muros para me proteger do mundo. Eu vou para o mundo com a mensagem da luz, com a mensagem da nova criação, com a mensagem da reconciliação. Nós vamos a este mundo, nós avançamos contra o reino das trevas, nós não criamos um castelo fortificado para se proteger do reino das trevas. É uma outra lógica, porque nós vivemos como quem já é nova criação, vivendo neste mundo e para a redenção deste mundo. Isso nos leva à terceira reconsideração sobre como nós temos enxergado as coisas, e nesse caso é como nós vemos a nós próprios, como nós nos enxergamos. O texto diz: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pensar como nós vemos a nós mesmos responde à pergunta: quem é você? Quando alguém te pergunta quem é você, qual que normalmente é a resposta? Seu nome e sua profissão. A rigor é mais ou menos o que a gente fala, né? Eu sou Israel, eu sou professor. Eu sou Israel, eu sou pastor. Então, geralmente, a nossa primeira identificação em resposta à pergunta quem é você está relacionada ao nosso nome e também à nossa atividade profissional. Certo? Vamos pensar nisso. O que esse texto está nos mostrando é que existe algo anterior a tudo isso. Que sim, eu sou Israel e eu sou pastor e professor, mas tem algo anterior a isso, que define quem eu sou enquanto Israel e enquanto pastor e professor. Existe algo anterior. A primeira coisa anterior que todo o Evangelho nos mostra é que aquele que está em Cristo recebeu um novo nome. Não é verdade? Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é teu novo nome. A ponto de esta simples verdade se transformar na nossa vida uma afirmação radical: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Palavra de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 20 e 21. Ali nós estamos encontrando a verdade encarnada, de que já não sou eu, mas tem alguém anterior ao meu próprio nome de batismo humano, que está no meu RG e no meu CPF. A segunda coisa é a minha própria atividade profissional. Eu posso estar exercendo, e certamente devo exercer a minha atividade profissional, mas também tem uma atividade anterior a essa, que nos dá como nós nos entendemos neste mundo. Qual é a palavra de Paulo para isso? Quem nós somos? Nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. O que isso significa, gente? Nós somos o povo, tanto do ponto de vista coletivo, como da nossa individualidade também, nós somos o povo que fala em nome de Cristo. Nós somos o povo a quem foi confiada a responsabilidade de representar o Rei do reino de Deus nos reinos dos homens desta terra.
Aonde existe um discípulo ou uma discípula de Jesus, ali existe uma embaixada do reino de Deus. E esta embaixada do reino de Deus significa que estes têm toda a autoridade, todas as prerrogativas para falar em nome do rei que o enviou a este reino. É assim que a gente deveria pensar quem nós somos. Se isso não mudar radicalmente a nossa visão sobre nós, o que você pensa sobre o seu trabalho, o que você pensa sobre a sua presença no mundo, o que você pensa sobre as suas relações, aí vai ficar difícil da gente seguir em frente enquanto cristãos. Quem nós somos? Embaixadores de Cristo. E aí vem o ofício do embaixador, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, ou seja, aqueles que estão no mundo falando em nome de Deus. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Qual é o apelo que o Rei do Reino está fazendo a este mundo por meio dos seus embaixadores? Reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Eu acho fantástico isso, porque se Deus está dando esta tarefa para os seus embaixadores, para as suas embaixadas na terra e na história, é porque reconciliar-se com Deus é possível. E será possível não pelos meios e recursos humanos, mas por causa do que Cristo Jesus já fez. É uma reconciliação possível porque Deus já tomou as providências de que esta reconciliação fosse uma realidade, de que esta obra de reconciliação chegasse a todo mundo e de que qualquer ouvido que ouça, ou seja, alvo da obra dessa reconciliação, pudesse responder positivamente a esta chamada de reconciliação. Eugene Peterson, na Bíblia, a Mensagem, traduziu esse texto da seguinte forma: tornem-se amigos de Deus, porque Deus já é amigo de vocês. Quem são as pessoas deste mundo? Quem são estes pecadores deste mundo? Quem são as pessoas de hostilidade ao evangelho deste mundo? São amigos de Deus. Não por causa de quem são, mas por causa do que Cristo fez por eles. Eles só não sabem ainda que já são amigos de Deus. Eles só não sabem ainda que a mesa do rei está posta e o lugar deles está reservado. Vem para o jantar, vem para o banquete. Porque não importa quem você seja, a mesa está posta e o rei te acolheu. Esse é o teu lugar. Mas eu não sou digno dessa mesa. Eu sei, ninguém que senta nessa mesa é digno dessa mesa. Se a gente senta nessa mesa, é por causa do que Cristo fez por nós. Quem garantiu o nosso lugar lá foi Cristo. Não foram os nossos próprios atos de justiça, tampouco os do mundo. É Cristo quem garante para nós este lugar. Estes que foram reconciliados com Deus e que levam ao mundo a mensagem da reconciliação, se tornam justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. As embaixadas do reino de Deus são verdadeiras manifestações da justiça desse reino e deste rei, que confronta as justiças existentes neste mundo. Porque a justiça desse rei e deste reino são completamente diferentes aos nossos sensos de justiça. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, e fez isso por nós. O justo morreu pelo injusto. Da perspectiva humana, isso é injusto. O injusto é que tem que pagar pelos seus próprios pecados. O injusto é que tem que pagar pela sua injustiça. O criminoso é que tem que pagar pelo seu crime. O opressor é que tem que pagar pela sua opressão, e por aí vai. Essas são as nossas justiças humanas. Mas a justiça deste reino, cuja embaixada somos nós, ela é diferente. E essa justiça diz de que Deus, por nós, tornou aquele que não tinha pecado, para que assim, reconciliados, justificados, nos tornássemos justiça de Deus. Isso volta aos nossos olhos para Jesus.
Em Marcos capítulo 10, do verso 42 ao 45, nós temos essa fala de Jesus para os discípulos. Mas deixa eu só dar um contexto para vocês. Quando Jesus vai dizer isso para os discípulos, tinha chegado o momento do ministério de Jesus, da caminhada de Jesus com os seus discípulos, em que os discípulos acharam que agora seria um bom momento para eles trazerem o seguinte questionamento para Jesus: Jesus, quando é que o Senhor vai chegar no trono e nos dar posições de honra ao seu lado? De onde vem essa ambição dos discípulos? Do entendimento de que, primeiro, Jesus, fazendo tudo o que fazia, dizendo quem era, ele assumiria o trono no qual estava sentado Herodes ou até mesmo César, lá de Roma, libertaria esse povo. Para eles, a visão de reino de Deus estava associada à restauração do reino a Israel. Significa que finalmente um descendente de Davi voltaria ao trono e ele governaria sobre o povo de Deus e assim libertaria o povo de Deus dos povos que os oprimem. Essa é a visão que os discípulos têm até o momento de Jesus. Enxergam só com os olhos humanos. E diante disso, os discípulos devem ter feito uma ponderação, né? Vamos lá. Quando Jesus chamou a gente largou tudo para seguir Ele. Então, a gente deixou a nossa casa, a gente deixou o barco, as redes com os funcionários, a gente largou tudo e a gente seguiu Jesus. Qual que é a lógica da mentalidade humana? Um sacrifício foi feito. Eu paguei um preço. Eu abandonei tudo para seguir Jesus. Eles acharam que agora seria um bom momento de cobrar de Jesus uma contrapartida. Já que nós largamos tudo para seguir você, quando é que o Senhor vai garantir para a gente posições à sua direita e à sua esquerda no trono? Quando o Senhor sentar. É mais ou menos o seguinte: Jesus, deixei tudo para seguir o Senhor, agora nós estamos aqui, talvez seja um bom momento para a gente começar a discutir as posições, os ministérios de cada um. Meu irmão quer o ministério da fazenda. Esse meu irmão quer a condução dos militares. Este meu outro irmão quer o STF, entendeu? Vamos procurar as nossas posições de poder no seu reino. É diante desta ambição, é diante desta, portanto, incompreensão, que Jesus responde assim: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, que é Ele, Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu fico imaginando como que essas palavras caíram nos ouvidos e no coração dos discípulos nesse momento. Os caras com alta expectativa, né, de sentar, né, em posições de governo ao lado de Jesus em Jerusalém, etc. Agora eles descobrem isso, de que o reino de Deus, sobre o qual Jesus está pregando, reino de Deus que Jesus está manifestando, é um reino de perna para o ar. É um reino invertido. É outra lógica. Neste mundo, reis e governantes são servidos. Mas entre vocês não será assim. Porque é uma outra lógica que impera no coração daquele que serve a Cristo. Então, quem é o maior no reino de Deus? É aquele que serve. Quem é o primeiro? É aquele que se faz escravo de todos, que se submete a todos. Esse é o que serve. Então, vamos lá. Isso aqui significa: já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A minha vontade já não é mais para mim, a vontade do servo, a vontade do escravo não é para ele, é para o seu Senhor. Então já não vivo mais para mim mesmo. Aí vem a seguinte questão: e por que Jesus me deu esse mandamento? Como é que isso é possível? Jesus só pode dar esse mandamento porque primeiro foi uma verdade na vida dele. Quem ele foi? Quem ele foi? O servo. Ele, sendo rei e senhor, se fez servo. O Filho do Homem não veio a este mundo para assumir o trono do Herodes. O Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido pelos homens. O Filho do Homem veio a este mundo para servir e ir até a última consequência do serviço,
que é dar a sua vida por alguém, que é dar a sua vida em resgate por muitos. Existe uma diferença muito importante entre agir como servo e ser servo. Agir como servo significa que eu posso realizar algumas ações que você identificaria como ações de serviço pelos outros. Não é disso que Jesus está tratando. Porque você pode realizar ações de serviço pelos outros vivendo para você mesmo, sendo Senhor sobre a sua própria vida, inclusive fazendo com que as suas ações de serviço pelos outros sejam vistas pelos outros e você receba o reconhecimento pelas suas ações de serviço. Então não nos enganemos, fazer ações de serviço não é a mesma coisa do que ser servo. Jesus está nos ensinando a ser servos, a ter a mentalidade de servo, a viver de fato como um servo. Porque quando Jesus vai dar a sua ação de serviço máxima, Ele não dá o dinheiro para resgatar alguém, Ele não dá recursos para salvar alguém, Ele não vende as propriedades para libertar alguém, Ele dá a vida para que alguém seja salvo por meio da sua morte. Isso é uma mentalidade de servo de fato. Isso a gente não reproduz se a gente tentar viver apenas com ações de serviço, sem desenvolver a mentalidade de servo. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: todo crente gosta de dizer para os outros que é servo, até que alguém o trate como um servo. Aí quando ele é tratado como um servo, o reizinho vem à tona e começa a fazer um escarcéu. É porque não era servo de verdade, né? Eram ações de serviço, e não a mentalidade de um servo propriamente disso. Isso nos leva de volta ao texto. Esta missão de Jesus é a missão que reconcilia. Em que sentido? Primeiro, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E o que isso significa? É que a missão é de Deus. É que a missão é de Deus. É que as providências para uma reconciliação com Ele já foram tomadas por Deus. O que precisava ser feito para que houvesse uma reconciliação já foi feito por Deus. Então, sabe aquela reunião conciliatória, onde a gente vai tentar conciliar partes que estão em litígio? Então, cada um abre mão um pouquinho, né? E a gente chega num acordo e segue em frente. Com Deus não teve o cada um abre mão um pouquinho. Ele abriu mão de tudo. É Ele quem fez tudo sozinho. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E aí fez o quê? Nos deu o ministério da reconciliação. Então, olha que coisa linda. Ministério da reconciliação, no texto original, significa serviço da reconciliação. O que é um ministério? É um serviço. É exatamente a mesma palavra grega usada aqui por Paulo e usada por Jesus em Marcos 10:45. É diaconia, serviço. Então quem é Jesus? Ele é diácono, ele é servo. E quem somos nós? Diáconos, servos, exatamente como ele. Então a missão que é dele é a missão que é nossa. E o que fazemos como igreja é uma extensão da missão dele. Então ele nos aponta para ações de serviço que são reconciliadoras, o que forma o duplo aspecto, as duas pernas da missão que a gente tem como igreja de Cristo, que tem a ver com o nosso falar, comunicar, dizer o evangelho, o logos, a palavra da reconciliação, que também foi confiada a nós. Olha o texto: Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou também, uma outra coisa, a mensagem da reconciliação. Serviço e mensagem, o que fazemos e o que falamos. Estas são as duas pernas da nossa missão. Israel, a gente entende muito bem qual é a mensagem da reconciliação: falar, dizer, explicar, responder. Mas o que seria serviço de reconciliação? Aí a gente volta de novo os olhos para o ministério de Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, o que a gente vê Jesus fazendo? Proclamando o reino de Deus.
Jesus está fazendo aquilo que agora a gente tem que fazer. Ele é uma embaixada do reino, como ele é o próprio rei do reino naquela ocasião. E quando ele comunica o evangelho do reino às pessoas, ele não o faz apenas pela oralidade, pelo discurso, pela pregação, pelas parábolas, pelas conversas. Ele manifesta o reino pelas suas ações de bem. Então, quando ele vê o cego, ele cura o cego. Quando ele vê um paralítico, ele cura o paralítico. Quando ele vê um casamento que acabou o vinho e vai ser uma vergonha para os noivos, ele transforma a água em vinho. Percebe? Quando ele olha um leproso, ele purifica o leproso. E olha o que isso significa. Purificar um leproso naquele contexto não é apenas restaurar a saúde física de um homem, mas tem mais coisa do que isso. A lepra era considerada uma maldição divina. Se Jesus cura uma lepra, ele está tirando a maldição divina sobre alguém, dizendo, ele não é um amaldiçoado. Perde-se o estigma de um amaldiçoado por Deus. Mas tem mais coisa. O leproso, pelo contágio da sua doença, tinha que viver afastado da cidade e da sociedade. Curar um leproso significa dizer para ele, volta para casa e você pode pegar de novo seu filho no colo. Ações de bem. Quando Jesus monta a mesa e dá para as pessoas comunhão de mesa, ele está pregando o reino sem dizer uma palavra. Porque quem eram as pessoas que por excelência estavam na mesa do Senhor? Publicanos e pecadores, prostitutas, pessoas que não eram consideradas com bons olhos pelo universo religioso do tempo de Jesus. Então, quando Jesus dá comunhão de mesa para um publicano e para um pecador, sem dizer uma palavra, esta pregação é ensurdecedora para um religioso. Porque ele está dizendo que aquela mesa é uma mesa de comunhão com Deus, porque mesa é sagrada para eles. E naquela mesa não tem só o pão da comunhão, mas naquela mesa também está o perdão divino, onde publicanos e pecadores encontram naquela mesa o seu lugar. É isso que Jesus está fazendo, e ao fazer isso nos inspira a ações de bem. Talvez eu não tenha hoje nas minhas mãos o poder de devolver as vistas a um cego. Talvez você vai orar por uma pessoa enferma e nós somos incentivados pela palavra de Deus a orar por pessoas enfermas, crendo na possibilidade da cura de uma pessoa enferma. Mas não é apenas sobre isso. Quantas ações de bem nós podemos realizar pelo aquilo que a gente faz e também como igreja? Quanto cuidado nós podemos entregar a este mundo sedento, que manifestam o reino de Deus, sem dizer uma única palavra. Que mostra a misericórdia, o perdão e a acolhida do Rei do Reino a estes que, por conta até mesmo de discursos e comportamentos evangélicos, não se veem dignos dessa mesa. Mas nós estamos lá. Primeiro, porque nós tivemos um lugar a esta mesa. A mesa foi preparada. Um dia você ouviu esse convite. E um dia você se sentou a essa mesa. Mas entenda uma coisa. A gente está na mesa. A gente vai se banquetear. A gente vai comer da mesa do rei. A gente vai beber do vinho do rei. Só que agora a gente sai dessa mesa e vai buscar todos os outros que precisam estar nessa mesa. Porque a mesa não é nossa, a mesa é do rei. Não fui eu que comprei o pão dessa mesa. Não é o meu salário que colocou o vinho nessa mesa, mas o sangue do Cordeiro é quem fez isso. Nós estamos a serviço deste rei e a serviço dessa mesa. Por isso, meu irmão e minha irmã, que você saia daqui nesta manhã inspirado a lembrar-se primeiro que Jesus Cristo te deu um lugar nessa mesa
e que Jesus Cristo quer usar a tua vida para que muitas outras pessoas encontrem o lugar delas também na mesma mesa. Amém.